senhoras e senhores do conselho, nós aqui outra vez. Então, falando sobre estratégias, a minha estratégia é de segunda a quarta, de segunda a quinta-feira, pegar cargas curtas, meio que cargas locais. Por quê? Porque essas cargas locais pagam muito bem. Costumam pagar $2, $1,80, $1,70, às vezes até mais de $2, $2,10, $2,15, $2,20, né? Porque elas são cargas locais. Você vai levar 2, 3, 4 horas do seu dia, que leve um dia, não importa. Óbvio que se levar metade do dia ainda me libera para eu tentar uma segunda carga para o mesmo dia. Mas a ideia inicialmente é essa, é de segunda a quarta ou de segunda a quinta, pegar cargas locais que me paguem aí 250, 270, $300 por carga. E quando chegar na quinta-feira, quinta ou sexta-feira, pegar uma carga longa para você poder dirigir todo o final de semana e aí você rodar ali 1.800, 2.000 milhas, mesmo ganhando menos, aí fechando alguma coisa aí em torno de 80, 85 centavos, 90 centavos a milha. Mas é isso. Então, eu vou tentar trabalhar em cima dessa estratégia, porque talvez trabalhando em cima dessa estratégia eu consiga fazer aí alguma coisa em torno de $3.000, $3.500 por semana. Para o meu budget é muito bom. E depois eu vou conversar com vocês com mais calma sobre qual é o melhor componente, né? Qual é o melhor jogo a ser feito a respeito desse business, desse negócio. Porque tem muita gente entrando nesse business acreditando num monte de histórias, num monte de coisas e tal, e não sei o que lá, enfim. Gente, o business é bom, como qualquer negócio, ele vai ter oscilações no mercado, vai ter mês que vai estar bom, vai ter mês que vai estar ruim, vai ter semestre que vai estar bom, semestre que vai estar ruim, vai ter ano que vai estar bom, vai ter ano que vai estar ruim, mas isso é em qualquer segmento. Eu tive uma agência de publicidade no Rio de Janeiro durante anos e isso aconteceu também na minha agência. Depois eu desfiz da agência e voltei para uma coisa menor, que foi a minha produtora de áudio e vídeo, e também teve isso. E isso era lá no Brasil. Aqui nos Estados Unidos parece que não é diferente. Mas eu detectei, eu estudei bastante antes de entrar nesse negócio. Isso não significa que vai dar certo. Eu me preparei bem para que não dê errado, mas dar errado faz parte do jogo. Infelizmente, faz parte do negócio dar errado. Então, eu me preparei bem para que ele não dê errado. Tentei fazer as melhores negociações entre a compra da van, o seguro da minha van, montar a empresa. Eu fiz tudo por conta própria, a maior parte das coisas eu fiz por conta própria. Para economizar esse dinheiro, né, de você não precisar ter que pagar para um contador, ter que fazer para você e tal, enfim. E aí eu cheguei a para esse negócio ter, olha bem, 90% é um número meu, tá? Isso é um número da minha cabeça, isso não é a verdade, não é a máxima verdade. Mas eu imagino isso, para que você tenha pelo menos 90% de sucesso no seu negócio, você precisa de 3 fatores, tá? Eu vou começar falando logo aqui no meu primeiro vídeo. 3 fatores para que deem certo no seu negócio, para esse tipo de negócio. Para a sua chance ser grande de que o seu negócio dê certo. Primeiro, ter documento. Óbvio que ter documento nesse país facilita muito para você transitar entre as cidades, entrar em certos lugares, por exemplo, o aeroporto, né? Você ter um documento como esse, né? Que é o TUI Card, né? Para você poder entrar nos aeroportos, para poder pegar carga, entrar em base militar, portos marítimos, enfim. Então, ter documento é um fator importantíssimo para que você tenha a chance de que o teu negócio seja um sucesso. O segundo ponto é não ter família, por incrível que pareça. Você ser solteiro, você poder estar mais tempo na estrada, viajando, vivendo na estrada, te possibilita melhores oportunidades do que você
precisar ou necessitar voltar sempre para casa. A não ser, claro, que você tenha uma esposa, uma família que entenda o fato da sua ausência, que entenda que isso é necessário para que você consiga trazer os proventos para dentro de casa. Enfim, né? Tudo é uma negociação. Mas você ser solteiro, não ter filhos, não ter uma família, facilita muito, né? Porque você pode ficar a maior parte do tempo na estrada, e na estrada você consegue fazer mais dinheiro do que ter que ficar tentando arrumar viagem sempre para voltar para casa. E o terceiro fator, que é muito importante, que muita gente faz pouco caso dele, mas ele é muito importante, é falar inglês. Pessoal, para você que já está no business, está me assistindo, ou para você que está entrando nesse negócio, você vai ter muito tempo ocioso dirigindo por 3 horas, por 2 horas, por 4 horas. Cara, videoaula, você não precisa nem pagar um curso se você não quiser. Videoaula, e ali você vai praticando. Eu não vou fazer propaganda aqui, porque até hoje eu estudo inglês. E eu não vou ficar fazendo propaganda dos aplicativos que eu uso. Mas tem muita gente no YouTube dando aula de inglês. De graça. Tá lá, é só você procurar ter disponibilidade, ter vontade própria e tal, entendeu? E se dedicar, ainda que dirigindo. No início, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, há 6 anos atrás, eu vim com o inglês do Brasil que eu achava que eu falava bem. E quando eu cheguei aqui, eu vi que o meu inglês era uma porcaria. E eu estudei, resolvi ir para uma escola de inglês e fui estudar inglês de novo. Inclusive, eu lembro que eu tinha estudado pelo menos por uns, entre indas e vindas, pelo menos aí quase que uns 10 anos estudando inglês no Brasil. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tinha dificuldade de saber quando eu usava o do e quando eu usava o does. Olha só, para vocês terem uma ideia, era muito primário isso. Então, falar inglês. Eu vou usar essa palavra, é imprescindível. Mas você precisa de um mínimo de inglês. De verdade. Eu vou explicar isso para vocês na prática. Como eu falei, essa é a segunda carga que eu pego e, por coincidência, a segunda carga de aeroporto. A primeira carga aconteceu a mesma coisa. Eu peguei uma carga de um cliente para poder despachar no LaGuardia. E quando chegou no LaGuardia, você tem que fazer um preenchimento via computador, né? Não tem ninguém para te auxiliar. Você tem que chegar lá na frente do tablet, é um iPad, e você tem que preencher um monte de informações, então tem um monte de perguntas ali, não tem tradutor. Entende? Para vocês terem uma ideia, o que aconteceu hoje lá no JFK, um americano veio me perguntar aonde ele encontrava o número da ordem do BOL dele para ele poder preencher. Então você imagina, um americano que fala inglês, provavelmente talvez fosse primeiro trabalho dele também, ele não é obrigado a saber. Mas imagina, um americano que fala inglês, ele não sabia onde ficava o número da ordem do BOL dele para poder fazer o preenchimento do despacho, né? Para poder pegar a carga dele. Não sei se era para pegar ou se para despachar, enfim. E fui eu que mostrei para ele onde era e tal o número, e aí ele foi lá e fez o negócio certo. Ou seja, gente, ter inglês, falar inglês, pelo menos um mínimo de inglês, que você necessariamente não precisa nem usar o tradutor para escrever frases básicas, é importante. Não dá para dizer que não é. Não dá para chegar para você e te desestimular e falar, gente, sem inglês é difícil. Eu posso falar para vocês, sem inglês, vocês minimizam muito o sucesso do negócio de vocês, porque tem situações que o dispatch vai fazer muitas perguntas, tem situações que o dispatch vai te ligar, que ele vai querer conversar com você, que você vai precisar ficar mandando informações para ele. Então, um mínimo de inglês é necessário. Um mínimo. Você pode até falar, eu não sou fluente, mas um mínimo de inglês é necessário, tá? E eu não estou aqui para falar isso para desestimular você a entrar no negócio. Muito pelo contrário. Estou dizendo para você aproveitar o seu tempo enquanto você está dirigindo para ouvir músicas em inglês, para assistir coisas que você gosta em inglês. Eu gosto de assistir série. Eu gosto de assistir, série tal. Põe a tua série dublada em português. Depois você coloca essa mesma série, esse mesmo capítulo que você assistiu
em inglês com legenda, e depois você tira a legenda e tenta assistir ele em inglês várias vezes. Isso ajuda a educar o seu ouvido. Ouvir música, se você gosta de música, ouça músicas mais em inglês para poder ajudar o seu ouvido. E estudar. Aproveita que, por exemplo, hoje à noite eu vou dormir a noite toda. Então eu vou aproveitar para ficar aí 1, 2 horas estudando em inglês. Mesmo falando, para mim nunca é demais, entendeu? Então eu acho importante você falar o idioma. Afinal de contas, você está num país que o idioma é o inglês. A gente consegue facilidades às vezes em falar em espanhol. Eu particularmente falo melhor espanhol do que inglês. Então, obviamente, é o meu trick, né? Então, quando eu encontro alguém que fala em espanhol, eu na hora corro para aquela pessoa, porque eu quero acelerar o meu processo. Mas falar inglês é muito importante. Então, eu tenho receio de que essas dicas que eu tô falando aqui possam me dar dislikes, ou possa perder números de assinantes, mas não é uma mentira. Não é uma mentira. 90% de chance do seu negócio dar certo. Porque os outros 10% eu vou chamar de sorte, tá? De bons, daquele dia que a sorte te ajudou. Os outros 90% tá associado, obviamente, a trabalhar muito, né? Dirigir por muitas horas, você que é bom de dirigir, você que gosta de dirigir por várias horas. Mas esses 3 fatores, eles fazem toda a diferença. Você ter documento, você ser sozinho, né, solteiro, e você falar inglês. Esses 3 fatores contribuem muito, muito para o seu negócio dar certo. É isso, pessoal. Você acompanhou aí, Van Descarregada. Continua aí participando do nosso canal, deixando aí a sua inscrição, conectando aí, badala aí o negócio aí do sininho aí, ó, também, entendeu? Para você receber as notificações. Ajuda a gente aí, compartilha aí se o canal for legal. Conta aí com a tua ajuda, conta aí com a sua divulgação. Dá essa moral aí pra mim, entendeu? Se inscreve aí no canal, dá um badala aí nas notificações e vamos pra próxima. Rapadura é doce, mas não é mole não.